Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gente, eu tenho que dizer para vocês que eu estou surpresa. O tipo de ministração que eu vou fazer hoje não é algo que eu estou acostumada. Mas o Senhor começou a gerar no meu coração essa palavra. E quando eu cheguei aqui, a Samela confirmou nas 2 canções. E eu me senti a própria pastora Nilza, preparando a palavra. Ai, Jesus, só o Senhor para ter misericórdia da minha vida. Vamos lá, gente. Aleluia, Jesus. E o tema dessa mensagem é o princípio da cura interior. Não é a pastora Nilza? Ela não está aqui hoje, mas é a cara dela essa palavra. Aleluia. E eu fui dar uma estudadinha, né, uma pesquisada bem rápida assim. E a cura interior, ela significa a cura das feridas emocionais e é o processo da conscientização da nossa situação. Então, quando nós falamos de cura interior, voltado para a palavra, para aquilo que vem de Deus, nós estamos falando, eu tomo consciência de como eu estou, da minha situação, e caindo em si, de que eu não estou bem, de que eu preciso ser curado, de que eu preciso ser transformado, eu dou espaço para que o Espírito Santo venha e trate as minhas feridas emocionais, espirituais, e Ele me transforme de dentro para fora. Amém? E para dar início, eu quero ler com vocês lá em Salmos 32, do versículo 3 em diante, que diz assim: Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. E disse: confessarei ao meu Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Aleluia. E eu quero ler com vocês também. Aqui a gente lê que Davi, ele está colocando diante do Senhor o quê? Quando eu escondi o meu pecado, em outra tradução, diz que ele definhou. Quando ele escondia o pecado dele, quando ele escondia as dores, as situações que ele estava vivendo, ele definhava. Mas quando ele confessou, quando ele se colocou diante do Senhor, com o coração aquebrantado, ele encontrou o perdão do Senhor e tudo foi transformado. Amém? E lá em Tiago, aleluia, Jesus. Tiago 5, a partir do versículo 16. Aleluia, Jesus. Diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Aleluia. Então, aqui nessas 2 passagens, a gente entende que o confessar os nossos pecados, que o colocar diante do Senhor os nossos pecados, nos traz o perdão, nos traz a libertação. E você pode estar se perguntando: Miriam, você está aqui num lugar cheio de crente. Você está aqui num lugar, todo mundo passou pelo trabalho de cura e libertação. Está todo mundo jóia aqui. Ninguém precisa passar por isso de novo. Por que você está pregando sobre isso? E o Senhor, eu estava fazendo essas mesmas perguntas para Deus. Senhor, eu vou pregar para crente. É raro ter alguém, um visitante de fora, alguém de fora, mas o Senhor falou assim para mim: filha, essa palavra, ela se renova todos os dias em nós. E nós precisamos, dia após dia, nos colocar diante do espelho do Senhor e ver aquilo que precisa ser transformado em nós. Porque senão, todas as vezes nós viveremos o mesmo ciclo. Nós somos libertos agora, mas daqui a pouco nós estamos cometendo tudo de novo porque achamos que não precisamos manter a nossa cura. Mas a verdade é que a cura, ela acontece dia após dia. Eu mantenho a minha cura.
Amém? A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Então, a gente entendeu que primeiro nós precisamos reconhecer, ter a convicção, eu amo essa palavra, convicção dos nossos pecados. É quando o Espírito nos constrange, é quando o Espírito nos revela aquilo que está errado em nós. Você já ouviu que eu não posso convencer uma pessoa à força? Eu não posso chegar para a Rose, Rose, você está errada nisso, nisso e nisso, você precisa mudar. Ela vai mudar se eu falar isso para ela? Não. Mas nós somos transformados, nós mudamos quando o Espírito Santo de Deus nos traz a convicção dos nossos pecados. E eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por um momento que o Espírito Santo nos trouxe esse momento de convicção. E isso não é culpa, não é o peso da culpa que ele traz sobre nós. Mas é é a sensação, é o sentimento de que eu estou fazendo tudo errado e eu preciso mudar. Porque eu encontrei esse Jesus que transformou a minha vida e eu não posso mais viver assim daqui para frente. O Espírito Santo nos traz o constrangimento. Ele nos traz esse constrangimento e diz: filho, não é assim. Filho, está errado. Se você continuar dessa forma, não vai dar certo. Então, nós começamos um processo de arrependimento, de quebrantamento. Aleluia, Jesus. Então, quando nós reconhecemos, temos a convicção, como eu disse, e nós confessamos. Confessar é você falar abertamente, é você declarar aquilo que está sobre você, a sua culpa. É você declarar o seu pecado, é você declarar aquilo que está te afligindo. Quando você confessa, o pecado, ele perde o domínio sobre você, ele perde o poder sobre você. Porque Jesus, ele está pronto a nos perdoar. Cristo está pronto a nos perdoar pelos nossos pecados e, além de nos perdoar, ele está pronto a sarar a nossa alma. Aleluia, Jesus. E lá em Salmo 51:17 diz que ele não resiste, o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então nós reconhecemos, nós confessamos. Jesus nos perdoa e nós somos sarados. Mas e depois? O que acontece depois que a gente é curado? O que acontece depois? O que aconteceu depois com a mulher do fluxo de sangue, depois que ela foi curada? O que aconteceu depois com o cego de Jericó, depois que ele foi curado? O que vem depois? Com os 10 leprosos que foram curados? O que aconteceu com os outros 9? Que só voltou um para agradecer? O que acontece depois que o Senhor cura as nossas vidas? Porque a palavra dele é certa e não volta vazia, a palavra dele é poderosa. E o nome de Jesus tem o poder de nos curar, de nos sarar, de nos transformar. E eu creio que nós recebemos a cura. Aleluia, Jesus. Mas quando nós não zelamos aquilo que o Senhor nos entregou, quando nós voltamos às velhas práticas novamente, irmãos, eu não consigo manter a cura. Aleluia. Eu acho que eu anotei aqui até mais para frente, mas o Senhor, como o pastor Rogério ministrou aqui na quinta-feira passada, ele tomou a chave da nossa condenação, da morte, aquilo que nos tornava condenados, o Senhor tomou. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a morte, o pecado perde poder sobre as nossas vidas.
Mas o que acontece quando eu pego e falo, Jesus, me empresta a chave aqui, que eu quero pecar um pouquinho. Jesus, me empresta a chave aqui, que eu vou desobedecer um pouquinho a sua palavra. Nós estamos dando legalidade de novo para o pecado dentro da nossa vida. E o que o pecado opera em nós é a morte. O que o pecado opera nas nossas vidas é a destruição e a morte, não existe outra coisa. Aleluia, Jesus. Então, o que mantém a cura nas nossas vidas é a partir do momento que nós mantemos um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Porque ser cristão não é somente um nome. Ser cristão não é vir na igreja só no domingo e está tudo certo. Ah, eu frequento lá a igreja do pastor Hermes, é uma bênção os cultos de domingo. Eu sou um cristão não praticante. Cadê o estilo de vida que mantém a nossa cura? Aleluia, Jesus. E o que mantém a nossa cura é o estilo de vida. E o estilo de vida daqueles que foram libertos é viver em santidade, em santificação. Como que eu vivo em santidade, em santificação? Olhando para Cristo e me tornando cada dia mais parecido com Cristo. Me tornando separado, ó, o significado de santidade é o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. Separação e renúncia daquilo que é considerado impuro. Vou ler de novo. Separação e renúncia daquilo que é considerado impuro. Dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então, essa palavra ela parece ser simples, mas não é. Quando nós olhamos para a santidade, para a santificação, nós estamos falando de um estilo de vida, de uma profundidade. Não dá para viver no rasinho quando se trata da palavra de Deus, de um estilo de vida, de intimidade com Cristo. Nós estamos falando, irmãos, não é fácil separar-se, renunciar. Nós estamos falando de algo custoso, todos os dias. Eu dedicar a minha vida em devoção ao Senhor. É dizer, ó morte, ó pecado, você não tem mais poder sobre mim, porque a minha vida é dedicada ao Senhor. Ele tem poder sobre a minha vida. Como Paulo disse, eu não sou mais escravo do pecado e da morte. Não, agora eu sou escravo, eu torno a minha mente escrava de Cristo. Eu torno os meus pensamentos, os meus desejos voltados para Cristo. E quando nós fazemos isso, não existe enfermidade, não existe demônio, não existe potestade que resista a um filho de Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome. Aleluia. E eu queria entrar com vocês agora em um texto que está lá em Êxodo 15. Aleluia, Jesus. A partir do versículo 22. Que diz assim: Assim, Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto, e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto, uma ordenança, e ali
ele os testou e disse: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizestes o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu tinha visto um vídeo de uma menina explicando na internet a respeito disso, e quando a internet quer, ela sabe ser proveitosa, né? E eu fiquei doida quando eu vi a explicação dela, e eu fui estudar mais a fundo essa passagem. E aqui, nessa passagem, retrata a saída do povo do Egito, né? Eles foram perseguidos ali por Faraó e seus cavaleiros. E o Senhor mostrou para eles inúmeras maravilhas, a coluna de fogo, a nuvem que os protegia, e o mar que se abriu. Então eles atravessam em seco, e lá do outro lado, Miriam pega o seu tamborim com outras pessoas, e elas começam a festejar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. E chega então essa parte aqui. Aleluia. Quando eles, então, acabou a festa ali, eles tinham motivo para glorificar a Deus? Tinham. Nós temos motivos para glorificar a Deus? Temos. Jesus nos libertou. Jesus nos libertou, a gente não é mais escravo, a gente é livre. Faraó, o Egito, o mundo não tem mais poder sobre nós somos livres, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas a partir dali foi uma grande conquista para eles, mas foi só uma das vitórias. Eles precisavam continuar a caminhada. Nós conseguimos a liberdade em Cristo Jesus, mas nós precisamos continuar a caminhada. Ela não para aqui. Foi a maior vitória da minha vida que Jesus conquistou na cruz por mim. Mas ela não para aqui, porque eu ainda quero me encontrar com Ele naquele grande dia. E o povo precisou continuar essa caminhada. Passou o momento de festa, de louvor e de celebração, e eles continuam seguindo. Só que eles chegam em um momento que eles começam a sentir muita sede. Eu imagino o quanto que eles estavam cansados, porque eu faço uma caminhada da minha casa até aqui, eu já estou morrendo querendo água. Imagino o que eles não estavam sentindo, né? Um sol escaldante. E o Senhor leva eles a essas águas, que se chamava Mara. E quando eles chegaram ali, eles não podiam tomar daquelas águas, eles talvez chegaram até a provar, mas as águas eram muito amargas. E, irmãos, é muito doido, porque o lugar que o Senhor levou eles eram de águas amargas. E eles reclamaram com Moisés, dizendo que eles não podiam tomar daquela água. Mas cientistas, estudiosos foram lá estudar aquele lugar. E eles descobriram, não existe mais, mas eles descobriram que aquele lugar jorrava, embora amargas, águas potáveis. Eles poderiam tomar daquela água sem que lhes causasse nenhum dano. O Senhor não faz nada de qualquer forma nas nossas vidas. E tem mais, o motivo das águas serem amargas é porque no fundo daquelas águas possuíam plantas medicinais que curam. Oh, Jesus, eu não aguento esse Deus. Possuíam plantas que geravam cura. Então o povo começa a reclamar: oh, Moisés, não dá para tomar essa água. Qual é o lugar que o Senhor tem te colocado que você está reclamando? Senhor, eu não aguento mais. Ô pastor, dá um jeito aqui porque eu não estou aguentando mais, está muito amargo. Mas o que o Senhor quer nos mostrar é que mesmo estando amargo, vai gerar cura. Aleluia, Jesus.
O Senhor sabia que eles tinham saído daquele lugar do Egito, eles tinham presenciado muitas pragas naquele lugar. Eles estavam talvez cansados, precisavam de algo para curar as suas feridas, curar o seu corpo. E o Senhor levou eles ali de propósito. Eles não sabiam, mas o Senhor sabia. Aleluia. Mas o Senhor é tão bom e é tão misericordioso, que Ele fala a Moisés, olha Moisés, derruba essa árvore. Quando ela tocar as águas, essas águas se tornarão doces e eles poderão tomá-la. O Senhor às vezes vai acalmar algumas situações para nós. Porque Jesus, Ele está conosco, foi isso que Ele nos prometeu, que Ele estaria conosco. Ia ser difícil, mas Ele estaria conosco. E no versículo 25 diz, a última frase diz, e ali Ele os testou. O Senhor está nos testando muitas vezes nos lugares mais amargos para gerar cura ou para ver se a gente já foi curado realmente e a gente pode continuar caminhando. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. E quando nós lemos o versículo 26, o Senhor diz, se diligentemente. E essa palavra me pegou. Aqui o Senhor ele vai estabelecer uma das primeiras alianças com o povo relacionado à cura. E ele usa a palavra diligentemente, se diligentemente. E eu que gosto de pesquisar, fui pesquisar e diligentemente significa em quem há zelo, que age prontamente. Se agirmos prontamente, rápido e com zelo, não é amanhã, não é daqui a uma semana, não é daqui a algumas horas, é diligentemente, rápido, mas não é um rápido de qualquer jeito, é um rápido com zelo. Se agires diligentemente, o Senhor nos livrará. É isso que Ele está dizendo aqui para o povo. Se vocês agirem diligentemente, ouvirem a minha voz, porque aqui existe uma condição para que essa promessa se cumpra. O Senhor não trabalha bagunçado. Nós precisamos agir diligentemente. O cristão não tem tempo para ficar pensando o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Se o Senhor está nos mandando, se o Senhor está ordenando na sua palavra, se está claro, igreja, nós precisamos obedecer diligentemente, com total zelo. Aleluia. Então, se vocês agirem, vamos ler lá, versículo 26. Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma doença que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Aleluia. Ainda que o mundo esteja definhando, ainda que o mundo esteja falecendo, ainda que o mundo esteja morrendo por seus pecados, o Senhor está dizendo, nós lemos, quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos diante do Senhor com o coração aquebrantado, Ele nos perdoa, Ele nos cura, e Ele mantém a nossa cura quando nós diligentemente ouvimos a sua voz e obedecemos os seus mandamentos. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Vamos ler lá agora em Romanos. Aleluia, Jesus. Romanos 6, versículo 23. Que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. A palavra ela é clara em tudo e eu amo como a palavra ela se conecta. Se eu pego o Gênesis, eu consigo conectar o Apocalipse. Porque o Senhor ele é perfeito, igreja. O Senhor ele não fica de duas palavras, ele tem a mesma palavra ontem, hoje, ele terá eternamente. Aquilo que ele falou lá em Êxodo, ele continua mantendo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ainda que o mundo desfaleça por seus pecados e viva em morte e destruição, nós que somos santificados, separados ao Senhor, nós viveremos o que está escrito lá em Romanos. Eu estou só a pastora Nilza hoje, gente. Nós viveremos o que está lá em Romanos 12, 1 e 2, que diz: suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que quem é santificado, que quem é santo e separado vive todos os dias. A renovação. Não é só uma vez, como eu disse no início. Não é só uma vez. Não foi só no trabalho de cura e libertação que você passou. Se você não se esforçar para manter a sua cura, não adianta, você pode vir aqui 30 vezes, 1000 vezes, 500 milhões de vezes aqui na igreja, falar: pastor, coloca as mãos sobre a minha cabeça, chama o pastor mais ungidão que tem aí. Irmãos, não adianta. O que mantém as nossas vidas limpas, puras, de todo e qualquer vestício de morte, é o Espírito Santo de Deus, é uma vida de santificação. Aleluia. E como diz lá em Romanos está demais hoje, olha. Lá em Romanos 8, do 15 em diante. Porque nós não recebemos um espírito de servidão, para que novamente temerdes, mas receberdes um espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também sejamos glorificados juntos. Aleluia. Se Cristo venceu, se nós nos mantivermos firmes, nós também venceremos. Nós não temos mais um espírito de servidão. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos, nós somos filhos de Deus. Aleluia. E o que opera em nós não é mais o pecado e a morte, mas a santificação e a vida. Amém, igreja? Foi essa palavra que o Senhor gerou no meu coração.